Em dezembro de 2017, estreou nos cinemas Os Últimos Jedi, episódio 8 de Star Wars e sequência direta da nova trilogia produzida após a compra da Lucasfilm pela Disney. O que chamou a atenção foi que, diferente do seu antecessor, que de modo geral foi bem recebido pela crítica e pelo público, Os Últimos Jedi sofreu duras críticas, fazendo dele talvez o filme mais controverso da franquia. O que pôde ser percebido, no entanto, é que apesar do filme ter sim os seus problemas, a maior fonte de reclamações por parte do público se deu pelo destino atribuído a alguns personagens clássicos da saga, pela introdução de novos personagens que não agradaram a eles e pela perspectiva em que foi abordada a história, colocando Luke Skywalker como um autoexilado devido à sua falha como mestre Jedi. Hoje, no ano de 2020, nós vemos a história se repetir com o lançamento de The Last of Us Part 2, sequência do que talvez seja o mais aclamado jogo exclusivo da Sony. Desenvolvido pela Naughty Dog, nele nós acompanhamos a evolução do relacionamento de Joel e Ellie, dois sobreviventes que cruzam os Estados Unidos em um futuro pós-apocalíptico com a esperança de uma cura que viria da suposta imunidade da garota à infecção. Na época, o jogo foi enaltecido por abordar de uma forma complexa e cheia de camadas temas que podem ser considerados já batidos, como a perda de entes queridos e a recuperação da esperança em um mundo destruído. Pois bem, acontece que o novo jogo aposta na mesma fórmula para dar sequência à história, utilizando-se de um acontecimento específico do final da primeira obra para mostrar o que houve com os personagens e expandir de uma forma muito rica o universo criado, introduzindo novos rostos e colocando os que já conhecemos novamente em movimento. Além de mais uma vez tratar de uma forma complexa temas já bem comuns ao gênero, como ciclos de vingança e o perdão. Dessa vez, entretanto, a recepção do público não foi tão calorosa quanto a Naughty Dog esperava. Enquanto as mecânicas de gameplay e o mundo criado seguem sendo unanimemente bons, a história foi extremamente criticada por uma parcela do público, que assim como ocorreu em Star Wars, não aceitou o destino atribuído a certos personagens e simplesmente começou a praticar o ato conhecido como Review Bomb nos sites de resenhas, fazendo a nota do título cair drasticamente. Mas o que leva alguém a atitudes tão drásticas apenas devido a um acontecimento ocorrido em um mundo ficcional? Por incrível que pareça, a resposta é empatia. Assim como Joel, que após dividir uma jornada com Ellie simpatizou com a garota ao ponto de fazer o impensável para salvá-la no fim, nós, enquanto consumidores de obras como filmes, livros, games e afins, somos expostos a toda a trajetória de vida dos personagens que acompanhamos. Vemos suas origens, seus sonhos, suas perdas. E isso gera em nós a empatia para sentir as dores e alegrias deles como se fossem pessoas reais, quase nossos amigos. E quando o fã sente que a história ou a imagem dessas pessoas, sendo reais ou não, por quem se desenvolveu essa admiração está de alguma forma ameaçada, assim como Joel, tende a fazer algo impossível para preservar aquilo. A filósofa americana Tamar Chandler defende em sua tese de 2007 a existência de dois estados de consciência, o chamado belief, ou crença, que seria o que governa nosso conhecimento intelectual do que seria ou não real, e o que ela chama de alif, sendo este por sua vez a descrença, responsável por suspender nossa visão de realidade e nos permitir emergir em mundos de fantasia, conseguindo aproveitar obras de ficção como filmes e games de forma plena, nos envolvendo na realidade das personagens ali representadas e até mesmo nos fazendo subconscientemente absorver e incorporar características e comportamentos das mesmas. No caso de Star Wars, isso é ainda mais relevante, visto que esse senso de crença tende a evoluir quando somos mais velhos, enquanto que quando somos crianças temos uma tendência maior de nos envolver e nos perder dentro das obras que consumimos. Isso explica um pouco a revolta de parte do público com o destino do jovem Luke Skywalker, com quem crescemos junto e sempre imaginamos durante todos esses anos sobre os feitos grandiosos que o mesmo deve ter alcançado após rolarem os créditos do Retorno de Jedi. Porém, quando essa versão que criamos em nossas mentes é confrontada com a visão das verdadeiras donas das franquias sobre o destino da obra, é que vem a decepção. Uma vez que cada um de nós que, enquanto fãs, temos nossa própria imagem individual do que seria uma sequência perfeita dos eventos da obra passada, a mente que de fato foi contratada para escrever, dirigir ou produzir essa continuação não pode se ater a simplesmente entregar o que os fãs querem, mas sim em contar uma boa história,
que seja original, ao mesmo tempo em que cause sentimentos semelhantes ao que sentimos consumindo aquela franquia anos atrás. Em casos mais extremos, essa frustração dos fãs frente à obra entregue pode gerar ataques à empresa criadora, ou até mesmo os envolvidos indiretos, como os sofridos pela atriz Kelly Mary Tran, que interpretou a personagem Rose Tico em Os Últimos Jedi, que é vista pelos fãs como uma das causas para o filme não ter sido, entre aspas, bom. E é aí que temos que parar um momento e falar o óbvio. As obras de ficção que você consome são apenas isso, ficção. E por mais que amemos e nos identifiquemos com elas, temos que ter ciência de que as mesmas pertencem normalmente a grandes conglomerados da indústria. Eles podem fazer com elas o que quiserem. Temos sim o direito de gostar ou não de um material entregue, porém jamais o direito de atacar pessoalmente os envolvidos nele. Na ampla maioria das vezes, em se tratando dessas obras divisivas, tudo que bastaria seria um olhar de um ponto de vista mais neutro, para compreender qual história estava tentando ser contada. Todo esse burburinho e revolta da comunidade muitas vezes acaba gerando ainda uma situação muito pior, onde a empresa, por medo de mais retaliações, ouve as críticas geralmente pouco fundamentadas dessa parcela mais barulhenta e acaba tentando consertar as continuações. Muitas vezes entregando obras vazias e sem essência, como foram a própria sequência de Star Wars, a Ascensão Skywalker, ou o controverso Liga da Justiça, que destruíram a visão anterior para tentar agradar os ditos fãs. Portanto, ao avaliar uma obra, não tire conclusões precipitadas, não se baseie em vazamentos de informações e, mais importante, apesar de ser difícil de retirar da equação os sentimentos pelo passado da mesma, tente a consumir de fato em sua totalidade e com o olhar mais neutro possível. Dê a chance de entender a história que as mentes por trás dela estão tentando te contar. Muitas vezes isso é tudo que é necessário para trazer uma compreensão maior e até mesmo um apreço pelo que foi feito. Falando de The Last of Us Part 2, eu tenho sim minhas críticas, principalmente a cronologia com que o jogo decide contar os fatos, o tornando às vezes um pouco arrastado. Porém, de forma geral, o saldo é mais do que positivo, gerando um jogo no mesmo patamar do primeiro e com certeza um dos melhores da geração. Enfim, meu nome é Diego e sejam bem-vindos ao Vessel.